3 minutos. 3 minutos é tudo o que você precisa para ter a vida completamente transformada de uma vez por todas. Se ouvir tudo o que Deus mandou eu te dizer hoje, eu quero que você feche os olhos por um momento e imagine aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado seu sono à noite. Eu quero que você imagine isso sendo transformado. Imagine o saldo da sua conta bancária aumentando mais e mais, sem você entender de onde vem tanto dinheiro. Imagine sua vida sendo restaurada por completo, o fim das suas preocupações. É exatamente isso que Deus quer para você, mas para isso, você precisa escutar até o final. Caso contrário, você pode perder essa bênção secreta. Não conte isso para ninguém. E no final, eu ainda rezarei junto contigo para a realização de todas as graças e bênçãos que nosso Senhor tem para você. Como forma de dar seu sim para as promessas de Deus e o que Ele tem hoje para você, sempre que você ouvir a palavra receba, ou algo que senti que foi direcionado a você, comente: eu recebo, meu Pai, para que assim você garanta as bênçãos do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ainda acredita que Deus pode fazer milagres? Sabe, às vezes a gente diz que acredita, mas lá no fundo o coração está cheio de dúvida. Então hoje eu estou aqui para te lembrar de uma coisa poderosa. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez o maná cair do céu, que curou cegos, que ressuscitou mortos. E sabe de uma coisa? Ele ainda está agindo hoje, neste exato momento. Você crê nisso? Então declare com fé: o meu Deus de milagres está agindo nesse momento sobre a minha vida. Agora, para um pouco e pensa: quantas vezes você já se pegou em uma situação sem saída? Talvez você sentisse que o chão tinha desaparecido, que não tinha mais para onde ir. A conta bancária zerada, o diagnóstico ruim, aquele sonho que parecia impossível de alcançar. Nessas horas, é fácil esquecer que o mesmo Deus que fez milagres no passado ainda pode fazer hoje. Mas deixa eu te contar, Ele não mudou. O problema é que muitas vezes somos nós que desistimos de crer. Lembra do povo de Israel quando eles estavam de frente para o Mar Vermelho? Atrás deles vinha o exército de Faraó e na frente um mar impossível de atravessar. Eles ficaram apavorados. E olha, não julga eles não, porque quem de nós também não ficaria? Mas foi ali, no momento de maior desespero, que Deus se manifestou. Ele disse para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. E quando Moisés obedeceu, Deus abriu o mar. Um milagre que ninguém poderia imaginar. Agora pensa, o que seria da história deles se eles tivessem desistido ali? Se o medo tivesse paralisado Moisés, o povo teria sido derrotado. Mas Deus não trabalha no medo, Ele trabalha na fé. É por isso que eu te pergunto: você está confiando ou está paralisado? Está olhando para a situação e achando que é o fim ou está acreditando que Deus tem um plano? Porque, meu irmão, minha irmã, Deus sempre tem um plano. A questão é, muitas vezes a gente quer ver o milagre antes de dar o passo de fé. Queremos que o mar abra antes de marchar. Mas Deus diz: anda, confia. É no passo de fé que Ele começa a agir. E sabe o que é mais bonito? Deus não exige de você uma fé perfeita. Ele só quer uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas que seja verdadeira. Receba o agir de Deus por meio da sua fé. Mesmo que pareça pouca, Deus tem a força para agir através dela. E nos próximos 2 minutos você perceberá esse agir dele na sua vida por meio dessa mensagem. Então se afaste das distrações aqui. Antes, eu só preciso falar sobre a fórmula da transformação. Cristo com o devocional digital Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu a vida de mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava.
Abrace agora o seu futuro próspero. Deixa eu te lembrar de outra história. Lembra de Bartimeu, o cego que clamou por Jesus? Ele estava à beira do caminho, vivendo à margem da sociedade. Mas quando ouviu que Jesus estava passando, ele gritou: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." E olha só, as pessoas ao redor mandaram ele calar a boca, disseram que ele estava incomodando. Mas Bartimeu não se calou. Ele gritou ainda mais alto, porque sabia que aquela era a oportunidade dele. E sabe o que Jesus fez? Parou, chamou Bartimeu e o curou. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tem deixado de clamar porque está com vergonha ou porque as pessoas ao redor estão te dizendo para parar? Quantas vezes você desiste porque acha que o seu problema não é importante para Deus? Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Deus está passando, Ele está te ouvindo e Ele quer fazer algo na sua vida, mas você precisa clamar. Você precisa ter coragem de se aproximar dEle. E sabe o que é mais incrível? O milagre não é só sobre o que Deus pode fazer, é sobre o que Ele quer ensinar no processo. Às vezes, o milagre não vem de imediato porque Deus quer moldar o nosso caráter, quer fortalecer a nossa fé. Ele quer que a gente confie nele mesmo quando tudo parece perdido. Eu sei que às vezes parece que Deus está em silêncio, que você ora e nada acontece. Mas presta atenção. O silêncio de Deus não significa que Ele não está agindo. Às vezes, Ele está preparando o terreno para algo maior. Lembra de Lázaro? Jesus esperou 4 dias para ir até ele. 4 dias! Todo mundo achou que era tarde demais, mas foi ali, naquele momento de maior dor, que Jesus mostrou o poder dele, ressuscitando Lázaro. E todo mundo viu a glória de Deus. Talvez você esteja no meio do seu 4º dia. Talvez esteja olhando para a sua situação e pensando: já era, é impossível. Mas deixa eu te dizer, é no impossível que Deus se manifesta. Ele não é limitado pelas nossas circunstâncias. Ele não é limitado pelo que os outros dizem. Ele é o Deus do impossível. Amém? Receba essa bênção. Agora olha só, eu preciso te lembrar de algo importante. Confiar em Deus não significa que você nunca vai enfrentar lutas. Olha só a história de José. Deus tinha dado a ele um sonho incrível, mas antes de ver o sonho se realizar, ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado na prisão. Parece até que Deus tinha se esquecido dele, né? Mas na verdade Deus estava preparando José para algo muito maior. E sabe o que isso me ensina? Que às vezes a nossa maior batalha acontece antes do nosso maior milagre. Talvez você esteja se sentindo como José agora, preso em uma situação que parece sem saída, se perguntando: Deus, por que eu estou passando por isso? Mas presta atenção. Deus está usando essa temporada difícil para te moldar, para te preparar. Ele não esqueceu de você. A questão é, o que você vai fazer enquanto espera pelo milagre? Vai desanimar ou vai continuar confiando? Vai reclamar ou vai usar esse tempo para se aproximar mais de Deus? Porque olha só, o crescimento acontece no vale, não no topo da montanha. É no meio das dificuldades que a nossa fé é fortalecida, que a nossa intimidade com Deus é aprofundada. Receba esse fortalecer da fé por meio de Deus. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você não tenha percebido. Às vezes, o maior milagre não é Deus mudar a situação, é Deus mudar você. É Ele te dar forças para enfrentar o que parece impossível, te encher de paz no meio da tempestade, te ensinar a confiar nele mesmo, quando tudo ao seu redor diz que não vai dar certo. Você tem essa confiança? Você se dispõe a tentar confiar mais em Deus? Comente: eu estou disposto a confiar mais em Ti, meu Deus. E agora, aproveitando que estamos falando sobre a importância de confiar em Deus, quero te mostrar algo que transforma essa confiança em algo ainda mais poderoso: a gratidão. Meu irmão, minha irmã, ser grato não é só dizer obrigado quando tudo vai bem. É muito mais do que isso. É escolher ver a mão de Deus em cada detalhe da vida, mesmo quando o cenário parece desafiador. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou? Todos receberam a mesma bênção,
mas só um voltou para agradecer. E sabe o que é mais incrível? Jesus não só reconheceu essa atitude, mas deu algo a mais para ele. Ele disse: "A sua fé o salvou." Isso me ensina que a gratidão não apenas honra o que Deus já fez, mas também abre espaço para Ele fazer ainda mais. Agora pensa comigo, quantas vezes a gente pede a Deus, clama, implora, mas quando a resposta vem, mal paramos para agradecer. É tão fácil focar no que falta, né? Mas cada detalhe, cada livramento, cada bênção, pequena ou grande, merece a nossa gratidão. Até aquilo que parece rotina, o fôlego de vida, o alimento na mesa, a saúde, tudo é dádiva dele. E sabe o que é lindo? Quando você é grato pelo pouco, Deus confia a você o muito. Olha o que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Antes de alimentar a multidão, Jesus pegou aqueles poucos pães e peixes e deu graças. Ele agradeceu pelo que tinha nas mãos, e Deus fez aquilo se multiplicar de forma sobrenatural. Isso me ensina que a gratidão é como uma semente que Deus faz crescer. Então, meu irmão, minha irmã, ao invés de focar no que está faltando, que tal olhar para o que você já tem e agradecer? Não importa se parece pouco, porque nas mãos de Deus o pouco se torna muito. Agradeça pelo presente, pelo aprendizado, pelo cuidado dele em cada situação. Agradeça até mesmo pelos desafios, porque é através deles que Deus nos fortalece. E deixa eu te dizer, a gratidão não é só sobre palavras, é sobre atitude, é sobre viver de um jeito que mostre que você confia em Deus e reconhece que tudo vem dele. Quando você começa a viver assim, algo muda dentro de você. O desânimo vai embora, a ansiedade perde a força e a fé cresce, porque ao invés de reclamar, você começa a declarar: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Declare isso: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, sabe o que é ainda mais incrível? Gratidão é contagiante. Quando você vive agradecendo, as pessoas percebem. Elas veem a sua paz, a sua alegria, e isso abre portas para que você fale sobre o Deus que você serve. A gratidão não é só uma bênção para você, é também um testemunho vivo do poder de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que tal começar agora? Faça uma pausa e agradeça. Não importa se o milagre ainda não chegou. Agradeça como se já tivesse chegado, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou como Deus gosta de nos desafiar a acreditar no impossível? Eu estava pensando em Abraão, o pai da fé. Imagina o que passou pela cabeça dele quando Deus lhe fez uma promessa tão extraordinária: você será pai de muitas nações. E olha que na época, Abraão já estava com quase 100 anos, e Sara, sua esposa, também era idosa e estéril. Humanamente falando, era impossível. Mas Abraão não questionou. Ele não ficou olhando para as limitações dele ou para o relógio da vida que parecia estar esgotando. Ele olhou para Deus. Ele decidiu acreditar na promessa, mesmo quando tudo ao redor dizia que não fazia sentido. E sabe o que aconteceu? Deus cumpriu. Sara deu à luz Isaque, o filho da promessa, e através dele, a descendência de Abraão cresceu tanto que hoje nem dá para contar. Isso me faz pensar, quantas vezes a gente olha mais para as dificuldades do que para a fidelidade de Deus? Quantas vezes a gente deixa o medo ou a dúvida calarem a nossa fé? Meu irmão, minha irmã, a fé não é sobre o que a gente vê, mas sobre em quem a gente confia. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele escolheu confiar, mesmo quando parecia loucura. E deixa eu te falar, Deus quer esse tipo de fé de nós. Não uma fé perfeita, mas uma fé que escolhe acreditar mesmo no meio do caos. Porque assim como Abraão, nós também temos promessas. Deus prometeu estar conosco, nos sustentar, abrir portas, cuidar de cada detalhe. E Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora pensa comigo, qual é a promessa que Deus fez a você? Talvez seja algo que você ouviu diretamente no seu coração. Talvez seja algo que Ele falou por meio da palavra. Mas, seja como for, você ainda acredita?
ou as circunstâncias te fizeram duvidar? Meu irmão, minha irmã, se Deus disse que vai fazer, não importa quanto tempo passe, Ele vai cumprir. Pode até parecer impossível agora, mas lembra, Deus é especialista no impossível. E sabe o que é mais incrível sobre Abraão? Ele não foi perfeito. Ele teve momentos de fraqueza, momentos em que tentou resolver as coisas do jeito dele. Mas, mesmo assim, Deus foi fiel. Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, depende do caráter dele. E Ele é bom, Ele é fiel, Ele é imutável. Declare isso com fé. Deus é bom, é fiel e é imutável. Meu irmão, minha irmã, não desista. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantos obstáculos estejam no caminho. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Confie como Abraão confiou. Creia contra a esperança, porque o Deus que prometeu é o mesmo que cumpre, amém? Você já percebeu como Deus não faz milagres apenas para nos abençoar, mas também para transformar o coração de quem está ao nosso redor? Pensa na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Para todo mundo ali, a história tinha acabado. O pranto, a dor e a tristeza já haviam tomado conta, mas Jesus tinha um plano muito maior. Ele poderia ter curado Lázaro antes de sua morte, poderia ter evitado todo aquele sofrimento, mas não foi isso que ele fez. Sabe por quê? Porque Jesus queria que aquele milagre fosse muito mais do que uma demonstração de poder. Ele queria revelar a glória de Deus de um jeito que ninguém jamais esqueceria, e foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus ordenou que a pedra fosse removida, Marta ainda duvidou, dizendo que já fazia muito tempo e que o corpo de Lázaro provavelmente já cheirava mal. Mas Jesus respondeu com algo poderoso. Eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? E diante de todos, ele chamou Lázaro de volta à vida. Não foi só um milagre para Marta e Maria, foi um testemunho para todos que estavam ali. Agora pensa comigo, quantas vezes Deus utiliza o milagre que Ele faz na sua vida para tocar a vida de outras pessoas? Às vezes, a gente acha que o milagre é só para resolver a nossa dor, mas Deus pensa muito além disso. Ele quer que a sua glória seja vista, que a sua bondade seja reconhecida, que as pessoas ao nosso redor sejam impactadas. E sabe o que é mais incrível? Mesmo antes de o milagre acontecer, a forma como você confia em Deus já pode ser um testemunho. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abed-nego? Eles foram lançados na fornalha e o rei pensou que seria o fim. Mas o que ele viu foi algo extraordinário. Os 3 estavam andando no meio do fogo, ilesos, e havia alguém com eles, uma manifestação divina. Quando saíram da fornalha, o rei, que antes os condenava, declarou que o Deus deles era o Deus verdadeiro. Agora deixa eu te perguntar, o que será que Deus quer fazer na sua vida que ainda vai impactar todos ao seu redor? O que será que Ele está preparando, mesmo nas lutas que parecem não ter saída? Eu sei que muitas vezes não entendemos o processo, mas deixa eu te dizer, há algo maior em jogo. Algo que só quem confia e permanece firme consegue experimentar. E sabe de uma coisa? O próximo passo da sua fé pode estar mais perto do que você imagina. E sabe o que é fascinante? Às vezes, os planos de Deus parecem tão grandes e incompreensíveis que nos fazem questionar. Por que eu? Como vou conseguir fazer isso? Foi exatamente isso que Noé deve ter pensado quando Deus o chamou para construir uma arca. Agora pensa comigo. Noé vivia em um tempo onde nunca tinha chovido antes. O conceito de um dilúvio era algo completamente absurdo para as pessoas daquela época. Mas Deus deu a Noé uma missão. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu, sem questionar, sem pedir explicações detalhadas, sem exigir sinais adicionais. Noé começou a construir a arca conforme Deus havia instruído. E olha, não foi uma tarefa fácil. Era um projeto enorme que demandava esforço, tempo e uma fé inabalável. Enquanto ele trabalhava, as pessoas ao redor provavelmente o ridicularizavam. Olha lá o louco construindo um barco no meio do nada, eles deviam dizer.
Mas Noé confiava. Ele sabia que, se Deus estava mandando, tinha um propósito maior. E quando o dilúvio veio, Noé e sua família foram salvos porque ele escolheu obedecer. Não foi apenas a arca que salvou Noé, foi a sua fé e a sua obediência em fazer o que Deus pediu, mesmo quando parecia insano. Agora, meu irmão, minha irmã, pensa na sua própria vida. Será que Deus já colocou algo no seu coração que parece grande demais, difícil demais ou até louco aos olhos das pessoas ao seu redor? Talvez seja um chamado, um projeto ou até mesmo algo simples como pedir perdão a alguém. Seja o que for, a obediência é a chave. A obediência não é só sobre seguir regras. É sobre confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. É como dizer: Deus, eu não vejo o quadro completo, mas eu sei que o Senhor vê. Então, eu vou seguir o que o Senhor está me pedindo. E sabe o que é mais bonito nisso? Quando você escolhe obedecer, Deus honra. Ele não apenas te dá a força para cumprir o que Ele pediu, mas também usa a sua obediência para abençoar outras pessoas. Olha o impacto que Noé teve. Por meio da sua fidelidade, Deus preservou toda a criação. E isso só foi possível porque ele decidiu confiar e agir. Agora, deixa eu te perguntar, qual é a arca que Deus está te pedindo para construir hoje? Pode ser algo que parece pequeno, mas que terá um impacto enorme no futuro. Ou pode ser algo que já está no seu coração há muito tempo, mas você tem hesitado em começar. Lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E assim como Ele guiou Noé em cada passo, Ele vai te guiar também. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, a maior parte do nosso milagre está escondida na simplicidade de obedecer. Será que o próximo passo que Deus está esperando de você é apenas confiar e começar? Olhe para o exemplo de Jesus. Ele não apenas obedeceu ao Pai em algumas coisas, ele foi obediente em tudo, até mesmo naquilo que custou a própria vida. E é sobre isso que eu quero te falar agora, porque se tem um exemplo que nos ensina o que é obedecer com amor, é o de Jesus. Pensa naquele momento no Getsemane. Jesus sabia exatamente o que estava para acontecer. Ele sabia da dor, do sofrimento, da humilhação que estavam por vir. E ali, ele fez algo tão humano quanto divino. Ele orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, Jesus não escondeu o que sentia. Ele mostrou que a obediência não é ausência de luta, mas sim uma decisão de confiar no plano de Deus, mesmo quando dói. E sabe o que é mais profundo nisso? A obediência de Jesus não foi movida pelo medo ou pela obrigação. Foi movida pelo amor. Amor pelo Pai e amor por mim e por você. Ele escolheu a cruz porque sabia que era o único caminho para nos trazer de volta para Deus. Foi um ato de entrega total que mudou a história da humanidade para sempre. E o mais bonito, Jesus não nos deixou sozinhos para enfrentarmos essa caminhada. Ele nos deu o Espírito Santo, o nosso Consolador, que nos fortalece e nos guia. Então, se a obediência parece difícil para você hoje, lembra que você não precisa fazer isso com suas próprias forças. Deus está com você, sustentando cada passo. E sabe de uma coisa? A história da obediência de Jesus não termina na cruz, porque depois do sacrifício veio a ressurreição. Depois da dor veio a vitória, e é isso que eu quero que você leve para o seu coração. Obedecer a Deus pode sim ser desafiador, pode exigir renúncia, mas sempre traz uma recompensa muito maior do que podemos imaginar. E pensando nisso, deixa eu te perguntar, o que será que Deus quer ressuscitar na sua vida? Será que, assim como Jesus entregou tudo e foi exaltado, Deus está te chamando para entregar algo para que Ele possa te levantar ainda mais alto? E agora, depois de tudo isso, quero te convidar para um momento especial, porque às vezes as palavras humanas não são suficientes para expressar tudo o que Deus está fazendo. É hora de nos voltarmos a Ele em oração, entregando nossos medos, nossas lutas e nossa gratidão. Mas antes quero saber, posso fazer essa oração com você agora?
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos por tua fidelidade que nunca falha. Obrigado, Pai, porque és o Deus que abre mares, que multiplica o pouco, que ressuscita sonhos e transforma nossas vidas. Hoje, diante de tudo o que ouvimos e aprendemos, entregamos nossas dúvidas, medos e limitações nas tuas mãos. Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando não vemos o caminho à frente, e a obedecer à tua voz, sabendo que o teu plano é sempre maior do que podemos imaginar. Pai amado, pedimos que o Senhor nos fortaleça nos desertos da vida. Ensina-nos a enxergar a tua provisão em meio aos desafios, a te louvar mesmo quando o coração está cansado e a crer que o melhor ainda está por vir. Que cada passo de obediência, cada oração persistente e cada atitude de fé sejam para a tua glória. E, Senhor, que o teu poder se manifeste em nossas vidas, de tal forma que todos ao nosso redor possam ver que tu és Deus, o Deus de milagres ontem, hoje e sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros. E ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você será avisado exclusivamente em seu celular sempre que uma mensagem nova de Deus surgir. Nesse momento, aparece um vídeo na tela. É como um cadeado que se libera, trazendo paz, dinheiro e harmonia para a sua vida. Toque nele.